Vamos ao American Tower, um REIT muito interessante que também tem operações no Brasil. Vamos ver aqui, né? Então tem mais ou menos 26 anos, IPO 23, market cap mais 100 bilhões de dólares de market cap. Né? Então é gigantesco e trabalha aí com antenas de transmissão, né? Telecomunicações, setor de telecomunicações. Né? Vamos dar uma entendida aqui no que ele faz. Então, como ele tem operações no Brasil, ele explica aqui em português, ele tem um site português, ó. Pode colocar lá o site de RI, explicando melhor o que ele faz. Então, o que ele faz? Constrói conexões, então, tecnologia wireless, né? Dispositivos de rede e tal, celulares, ó. Nosso modelo de negócio oferece sites de comunicação com todo o suporte, infraestrutura necessária de comunicação, mantendo pessoas e indústrias ligadas em contato. Recebemos sinal on-air, então ele trabalha com antenas, né? Locando antenas para as operadoras de telecomunicações. Ou seja, uma demanda infinita que não deve acabar nunca. Nosso site hospeda equipamentos, transmissão. Sites que eles chamam seria os terrenos lá, né? Os imóveis dele, entre aspas. Né? O que ele aluga, como ele ganha dinheiro. Equipamento permite a transmissão sem fio de dados, rádio, televisão, além de transmissão de micro. Então não só operadores de celular, mas também de televisão, né? Rádio, funcionamento de diferentes equipamentos de comunicação. Somos mais do que torre, então em locais onde não há torres disponíveis ou ainda onde não é possível construir torres, nós fornecemos uma série de alternativas customizadas, internas e externas, capazes de suprir as necessidades de conexão em rede. Nós ajudamos a manter as pessoas e empresas conectadas, não importa onde. Então eles aparentemente trabalham com projetos também nessa área de telecomunicações. Crescendo para atender as necessidades, então a demanda por conectividade de dispositivos está explodindo, né? Obviamente, cada vez mais pessoas conectadas. Né? Hoje em dia, 20 anos atrás, ter um celular... 20 não, já estamos... 2000 mais ou menos, ter um celular era algo absurdo, era caro, não era comum. Você não conseguia fazer, só conseguia praticamente ligar. E hoje a gente faz tudo com o celular, 20 anos depois. E é cada vez mais crescente essa demanda por conexão, né? Não só de celular, pode ser de qualquer coisa. Né? O que venha a ser no futuro, que seja uma lente que você vai ter o celular no olho, sei lá, não interessa, você vai ter que ter uma conexão, né? Então é uma demanda realmente infinita. Né? Parceria de longo prazo, baseado em relacionamento, seja com o cliente. Então, normalmente, esses contratos de locação são de longo prazo, de antenas. Né? Uma empresa não vai ficar alugando uma antena por um ano, né? Não faz muito sentido. Fazendo as coisas assim. Aqui as soluções, né? Mais de 9 mil torres sem fios no Brasil de transmissão para aprimorar a rede. Internet das coisas também. Mais de 2 mil rooftops. Então, além dessas antenas que eles têm o terreno, eles também alugam em cima de prédios, né, de condomínios, que você pode colocar para expandir a rede de alguma empresa. Também trabalha com fibra ótica, ó. Muito interessante. Pô, dá até medo de ver essa imagem aqui, né? Caraca, olha lá. Cara, subir nessas antenas deve ser tenso, né? Ó, esse aqui é um tipo de antena lá dele. Aí tá falando aqui algumas cidades que tem no Brasil, olha lá. A American Tower está presente em todos os estados do Brasil, mais de 220 cidades, totalizando 62% do PIB nacional e abrangendo 100 milhões de pessoas. Então, grande presença aí no Brasil, né? Eu achei interessante falar isso. E a apresentação dele é muito legal também, dá para entender vários pontos, como é que funciona. Então, ele trabalha com essas antenas aí. Como é que funciona, né? O inquilino, ele aluga, a torre é da American Tower, né? Então, o inquilino, ele aluga todo o espaço ali, né? Então, a parte de operações é toda do inquilino, não tem nada a ver com a American Tower, então os custos de operações e tal, fica tudo... Então, por exemplo, digamos que a Vivo aluga essa antena aí, então os custos de toda a manutenção da antena, essas coisas, fica tudo lá da Vivo, né? E as operações também e tal, tudo da Vivo. Os custos são dela. A American Tower basicamente aluga o espaço e aluga a antena lá para poder... Basicamente, imagine que a American Tower seja uma torre de ferro com um terreno, é isso que é a American Tower. Toda a tecnologia por trás, todo o resto... por exemplo, da Vivo, que seria a locadora. Estou dando um exemplo só, né? Mas as operadoras, de uma forma geral. Então é muito interessante porque é um modelo de custos muito baixo, né? Basicamente você vai oferecer o terreno com aquele pedaço de ferro lá gigantesco e as operadoras que se virem lá para instalar seus equipamentos. Né? É muito interessante. Em termos de custos operacionais, né? Vamos ver aqui a margem em relação a isso. Né? 25% não é tão alto assim. Mas a margem líquida também distorce muito, né? Pegar a margem EBITDA é mais eficiente, né? Mas a margem EBITDA, vamos fazer aqui rapidinho. 449, não. 4940 dividido por 7783. Aí, 63% de margem EBITDA, né? É muito alto porque os custos são muito baixos, né?
Vamos ver a apresentação aqui. Ah lá, as localizações. 41 milhões nos Estados Unidos, no Brasil 19 mil. Então, o segundo maior pelo que eu estou vendo aqui nesse gráfico. Ah, não. Terceiro maior Brasil, maior é a Índia lá com 75 mil pontos, né? E Estados Unidos é o segundo, 41 mil. E aí depois é bastante diversificado, ó. Tem até na África, Chile, Peru, Colômbia, muito diversificado, né? Aí normalmente como é que funciona? Ele pode alugar o espaço só para uma operadora, para duas operadoras ou para três. Então é muito interessante que ele consegue escalar, ele consegue aumentar as margens aqui operacionais, né? Ele tem, por exemplo, lá um custo de 275 mil dólares para construir aqui uma antena aqui, para construir esse espaço aqui. Só que depois, se ele alugar, se ele diluir esse custo por um locatário, né, ele tem uma determinada margem aqui de 40%. Mas se ele colocar mais um locatário aqui, ó, cadê? Se ele colocar mais um e depois mais um, se ficar 3 no total, no mesmo espaço, ele consegue aumentar essa margem aí de operacional para 83%. Né? Então ele tem um custo absurdo, um ganho de escala absurdo em relação a isso. Isso é muito interessante. Falando aqui. Drivers de longo prazo, né? Então você vê aí o crescimento da rede wireless, também o crescimento do 5G, que está vindo agora aí em 2020, forte, né? Deve vir muito forte em 2021. 2020 eu não acredito tanto no 5G não, mas 2021 deve vir muito forte. Provavelmente o próximo iPhone lá de 2021 deve vir já com 5G. Aqui, ó, a quantidade de celulares conectados aumentando cada vez mais, né? Data, Netflix agora também nos celulares, ó. Isso aqui é o tempo de uso em termos de megabytes, né? Em relação aos aplicativos lá, YouTube, Chrome, Fire, Safari, Facebook, Netflix, Spotify. A demanda aumentou pra cacete, né? Hoje em dia é muito stream, né? Eu mesmo cancelei já minha TV por assinatura aqui, que eu não ligava há meses. E só tenho agora Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium. Fico só com os streams mesmo, que é o que eu mais vejo, né? Eu gosto muito do YouTube, então eu fico praticamente todo o tempo no YouTube quando eu tô querendo ver vídeo, né? E de vez em quando série, Netflix, tal, que eu mais vejo hoje. Acredito que muitos de vocês aí também, né? Aqui em termos de average monthly smartphone, uso de dados por média mensal aí, né? De uso de dados. Então, no Brasil ali, 17 GB, né? Ali, blá, blá, blá. Estados Unidos, obviamente, França, muito mais altos. Aqui o termo de retorno é muito alto no longo prazo. Obviamente, gerou muito valor para os acionistas. E é isso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui eu peguei essa apresentação rapidinho só para mostrar no segundo trimestre, essa apresentação aqui, mostrando aqui, ó, o market share de algumas empresas no Brasil, ó, Vivo 33%, TIM 24%, Claro 25% e Oi 17%. Essa aqui é a apresentação dela, né? Mas qual é o ganho de escala que ela tem no futuro, né? O 5G, ó. Já está em teste na TIM, fazendo testes aí no terceiro trimestre de 2019, no primeiro trimestre de 2020 também a Claro começou a fazer alguns testes de 5G, a Oi também já está fazendo, ó, a Vivo testando 5G também, 2008, 2019, então estão todas já se preparando para o 5G, então aumentando a demanda também, aumentando também depois novos contratos, né? Isso aí vai crescendo ela. Então ela vem fazendo um balanço geral aqui de todos os operadores lá que ela tem, ó. AT&T, Movistar, Telefônica. Em termos de análise, não tem que analisar, né? Porque no Covid, no segundo trimestre, não foi tão impactado, então a receita aumentou um pouquinho, o lucro também aumentou, né? O EBITDA aumentou, o FFO também. Então, cara, tudo aumentou, não foi nada impactado aí pela crise, tudo nos conformes. A gente olhando aqui no Fundamentei, é um fundo que distorceu bastante aqui no início, porque como é um fundo que foi criado em 98, quando o fundo é criado, ele não consegue gerar EBITDA suficiente para poder, em relação à depreciação e amortização, para poder dar lucro, né? Então todo esse prejuízo aqui basicamente veio de depreciação e amortização, né? Você vê que o EBITDA, tirando a depreciação e amortização, era... Ah não, foi mal. Falei besteira aqui. Não foi isso que eu quis falar. Que no início é muito difícil o fundo conseguir gerar EBITDA suficiente para poder não dar prejuízo operacional, né?
Então a gente vê que as operações, tirando a depreciação, não, tá certo o que eu tava falando, né? Tirando a depreciação e amortização, o fundo ainda dava lucro, né? Mas como considera a depreciação, aí não tem jeito, né? Dá prejuízo. Aí demora uns 10 anos aí para ele maturar, ó, 98 até ali 2005, mais ou menos, batendo cabeça, para aí sim, em 2006 começar a dar lucro e tal. Então é muito difícil você analisar pelo lucro, pelo lucro, né? Então é ideal utilizar o FFO, olha lá, crescente, o FPS também crescente, muito bom, dividend yield na casa aí dos 2%, né? 1,5%, lembrando que é em dólar. O payout não é tão alto, né? Interessante ver isso. Né? 1,7 e tal. Então ele deve estar focado mais em crescimento, né? A margem líquida é 25%, mas conforme eu falei, é distorcida, pegando a margem EBITDA de mais de 60%. É a margem muito alta. Lá em termos de alavancagem, está ali no limite do aceitável, assim, até 6, acima de 6 já tem que começar a ficar de olho. Mas aparentemente, né? Você vê que a dívida crescendo bastante, ó. Mas o EBITDA está acompanhando, né? Então, enquanto o EBITDA estiver acompanhando, tranquilo, ele vai se endividando, vai gerando valor, vai distribuindo proventos e tal, e vai indo, né? Então, eu acho um fundo muito bom, pelo menos nos últimos anos aí, melhorou bastante, né? E tem que analisar diferente, porque isso aqui realmente é uma distorção do início do fundo, não tem como, né? Mesmo ele vai investindo bastante, depreciando, aí chega uma hora que a geração de caixa começa a ser maior que a depreciação e ele começa a dar lucro. Então eu acho um fundo muito bom dos tops aí em termos de diversificação de operadores, porque você investir, se você analisar as operadoras de telecomunicações para investir, ser sócio, eu não vejo tão interessantes assim, né? Pouco foco no cliente. Aqui no Brasil, então, esse oligopólio, a gente fica na mão aí de 4 empresas, basicamente, e é mais complicado. Mas se você consegue ser sócio da empresa que recebe aluguel dessas telecomunicações, é muito melhor, né? Então, é muito tranquilo. Você vê que o FFO per price aqui, Tesouro Selic total. A quarta ele também vem crescendo, retorno histórico muito bom aí. Né? Então, lembrando que esse retorno histórico é em dólar, né? Então a gente vê assim, mas não cresceu tanto. Mas, cara, é em dólar, né? É outro papo. E nós, como somos brasileiros, aqui eu não falo para americano, a gente também tem que pensar nessa discrepância do dólar com o real, né? Então, pegando aqui 1.500% em dólar, quanto não deu isso em reais, né? Então o objetivo também é diversificar, não é só o retorno por si só, né? Beleza? Então, para mim, dos tops fundos aí também, os REITs da bolsa, dos mais avaliados também pela galera, maiores em termos também de valor de mercado, de patrimônio não tanto, porque ele vai depreciando, ele vai distorcendo, mas em termos de valor de mercado, nos maiores aí. Beleza?